Eu vou iniciar agora uma série de vídeos sobre as estruturas da circulação em Santa Catarina. Esses vídeos eles são resultado de uma longa pesquisa que eu venho realizando sobre história econômica dos transportes em Santa Catarina. Já há quase 2 décadas, sobre as estruturas da circulação. Iniciei primeiro com a minha tese de doutorado, Formação Econômica de Santa Catarina, a produção, depois começou com portos, ferrovias, navegação em Santa Catarina, depois veio caminhos, estradas e rodovias em Santa Catarina, né, e já está concluída a pesquisa que eu chamo de companhias aéreas, rotas e aeroportos de Santa Catarina. E também Correios, Telégrafo, Telefonia em Santa Catarina, que eu chamo das estruturas da circulação. Então vou fazer vários vídeos, né, que vai relatar um pouco sobre os transportes em Santa Catarina. Essa pesquisa foi financiada pela FAPESC, né, o órgão do governo de Santa Catarina que fomenta a ciência e tecnologia, o CNPq, com vários editais, e também pela Unesco, através do Grupo Pesquisa e Iniciação Científica. Então, vai ser alguns vídeos sobre algumas regiões ao longo do ano, sobre as estruturas do transporte. Vamos começar aqui, então, pelo sul de Santa Catarina, as estruturas do transporte na economia sul-catarinense. Para falar sobre as estruturas de transporte na economia sul-catarinense, na região sul-catarinense, nós vamos começar pelo sistema portuário. Na verdade, aqui nós temos várias estruturas que se combinam, né? Portos, ferrovias, estradas, aeroportos, são estruturas da circulação. Essas estruturas são formadas por essas camadas já econômicas, os portos, as ferrovias, estradas, os caminhos que vão se combinando e se sobrepondo, né, adensando o estado do território e constituindo sistemas regionais de economia. Não é que os transportes impulsionam a produção e nem a produção impulsiona os transportes. Uma está inserida na outra. É uma totalidade, transporte, circulação e produção. Uma impulsiona a outra. Então, não é que a ferrovia foi fundamental para o crescimento da economia sul-catarinense. O crescimento da economia sul-catarinense também impulsionou o desenvolvimento ferroviário. Então, são estruturas que se combinam na produção, né, e são impulsionadas por ela e impulsionam a produção. Isso é Marx, né? Marx nos transportes, né? Como ele entende circulação e produção num todo que se combinam, né, e que impulsionam uma a outra. Aqui então nós vamos falar sobre as estruturas do transporte, da circulação, porque circulação é mais que transporte. Comunicação, sistema de abastecimento de água, de gás, fibra óptica, tudo isso chama-se circulação, né? E ela é composta por camadas, telefonia, estradas, ferrovia. Essas são as camadas já econômicas. Vamos começar por algumas delas. É importante aqui na formação econômica e socioespacial do sul de Santa Catarina. Vamos começar então pelo sistema portuário sul-catarinense, formado por 2 portos. O Porto de Laguna, hoje um terminal pesqueiro, administrado pelo governo do estado de Santa Catarina, e o Porto de Imbituba, hoje um porto de carga geral, né, também administrado pelo governo do estado de Santa Catarina, Companhias Docas de Santa Catarina. Muito bem, o primeiro porto nós temos que entender é Laguna, um porto que inicia, né, com a própria fundação, com a própria colonização de Laguna. E eu discuto isso nesse meu livro aqui, nessa pesquisa, que também é financiada pela FAPESC, né? Chama-se A Lenta Trajetória da Construção do Porto de Laguna. Né? Primeiro, temos que entender um porto é formado por um ancoradouro natural, né? Que o barco para lá no meio do mar e as pessoas vão descendo, a gente já viu isso em alguns filmes. Depois é construído um trapiche, né? Esse
Trapiche, né, recebe as mesas de renda para controle de exportação e importação. Depois é construído um porto, né, para atracar os navios. Depois esse porto é organizado, né, com estrutura de todos os órgãos que fazem parte de um porto moderno. Depois viram-se os complexos portuários, né, que no caso Laguna nunca chegou a ser um complexo portuário. Ele inicialmente, então, era um porto da colonização do sul de Santa Catarina, né, que fica ali onde está no centro da cidade de Laguna, né, perto do mercado municipal. Foi feito obras, melhorias no final, início do século. Depois iniciou a obra da construção do mole, que está até lá hoje, um ponto turístico da cidade. Esse mole foi construído ao longo do século XX, até os anos 40, 50, e teve vários problemas na construção desse mole, né? Porque ele foi uma obra que teve problemas e tentaram recuperar recentemente. E depois, com o desenvolvimento das atividades carboníferas, foi construído um novo porto. Este porto, onde está localizado hoje, né, o Porto Pesqueiro. Né, depois, nos anos 40, com a expansão da atividade carbonífera, ele então transformou-se num porto carvoeiro, disputando com Imbituba quem iria assumir essa posição. Mas em função de problemas técnicos, políticos e técnicos, a dificuldade de entrada dos navios, né, na entrada, né, da lagoa, porque o Porto de Laguna fica numa lagoa, na Lagoa Sant'Angelo Laguna, a dificuldade de entrada de navios de maior escalados, né, passou-se a utilizar mais o Porto de Imbituba. Então, dentro das estruturas da circulação, dos transportes no sul de Santa Catarina, o Porto de Laguna talvez seja essa estrutura mais embrionária, né? Claro, tinha as estradas, mas uma estrutura construída. Ele também foi ligado depois à ferrovia Teresa Cristina. Logo após a Segunda Guerra Mundial, vai haver uma redução acentuada do transporte de carvão, e a partir do final dos anos 60, então, ele passa a ser utilizado como porto pesqueiro, né, e em 69 é decretado, então, pela SUDEP, Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, como porto pesqueiro, inaugurado em 82, né, e recebido algumas melhorias ao longo dos anos 80, e a partir, então, todos os anos 90, ele é assumido pela Portobras, né, a Portobras assume o Porto de Laguna, e depois, com o fim da Portobras, em 1990, ele passa a ser administrado pela Companhia das Docas do Estado de São Paulo, né, por incrível que pareça. E fica até recentemente, né, que agora, então, o governo do Estado de Santa Catarina assume a administração do Porto de Laguna, que recebeu muitas melhorias, né, de 2008, 9, 10, 11, 12, né, na época que havia o Ministério da Pesca, né, a fábrica de gelo, melhorias, ampliação, foi instalada ali algumas atividades pesqueiras, industrial pesqueira. Mas ele continua ainda um pequeno porto pesqueiro do sul de Santa Catarina. Então ele deixa de ser um porto da ocupação do território no sul da colônia, né, e do império, para ser um porto da colonização, né, do sul de Santa Catarina, por onde chegavam os imigrantes, depois de São Francisco, de Santos, São Francisco, e até o Porto de Laguna, e depois entravam, né, para as regiões aqui do Santa Catarina, e também depois um porto carvoeiro, já nos anos 20, 30 e 40, para depois abandonar a atividade de carvoeiro e transformar-se no porto pesqueiro, que continua até hoje.